Então, nós estamos aqui para a atividade do Ubuntuzinho, projeto de ensino no campus do IFSP Matão, recém-aprovado, o primeiro ano desse projeto, a gente está muito feliz, eu e a professora Cristiane, que submetemos, né, no nosso campus, fizemos a seleção, aqui temos a bolsista Rafaela e a bolsista Manuela, está ali como Ubuntuzinho, né? São as nossas duas bolsistas, mas também temos voluntários. Cecília estava aqui, acho que ela... Cecília está aqui. Pablo Tito também é voluntário no projeto. Tem estudantes de outros projetos, do projeto da Cris do Lab Ilustra, Sofia e a Eduarda, que está aí como Dudão, né, Cris? Isso. Temos aqui as nossas parceiras, Natália, Elisete e Paula, que são parceiras nossas na construção desse projeto, né, do Ubuntuzinho, que são professoras, coordenadoras do EMEI, José, me ajuda, Féquio, é Féquio, né? EMEI Prefeito João Féquio. João Féquio, desculpem, gente, muito obrigada. Eu acho que a nossa coordenadora... A Marina também está presente, nossa coordenadora. Ai, ótimo. Marina também, agradeço vocês, que é o nosso... A gente resolveu fazer essa atividade meio que como um pontapé, né, para a gente poder iniciar as nossas ações. É a primeira vez que a gente realiza esse projeto. É um projeto de ensino voltado para literatura de autoria negra, né, e a literatura infantil. É um projeto que nasce do Clube de Leitura Ubuntu, que é um projeto de extensão, que já tem 6 anos na instituição, onde a gente só lê literatura de autoria negra. Já tinha um tempo que a gente vinha com esse desejo de fazer contação e de fazer leitura para crianças, e aí em contato com a Paula e Natália, né, esse sonho foi concretizado na escrita do projeto, e agora, dando o pontapé aí, o momento inicial, agradecendo de maneira muito, né, feliz a participação da Maria Fernanda, entrei em contato com ela, ela falou, não, quero fazer parte, quero estar parte no desenvolver do projeto, no desenrolar do projeto, então te agradeço muito por esse momento aí, que eu acho que vai ser muito importante para a gente, ter uma pessoa que, né, trabalha com essa temática, vivencia essa temática, tem toda a experiência, acho que para ajudar a gente. Queria agradecer a Cíntia também, que é, né, servidora como a gente, professora da área de letras, de Campos do Jordão, que também é nossa parceira no Clube de Leitura Ubuntu, a participação de todas as convidadas e convidados, né, da Maria Fernanda, que são sempre, né, sempre muito felizes, aqui a Sol, que eu conheço, então, em nome dela, eu quero agradecer a presença de todas as pessoas. E eu queria iniciar aqui lendo a mini bio, né, da FER, Maria Fernanda Luiz, filha da dona Beth e do seu Antônio, mãe do Luquene, é vencedora na categoria Professor em Ensino Fundamental 1 do 7º Prêmio Educar para a Igualdade Racial e de Gênero, pela realização do projeto Brincando Conhecemos a África, desenvolvido nos anos iniciais do ensino fundamental em uma escola da rede pública estadual no município de Araraquara. Doutora e mestra em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos, em 2013. Possui licenciatura em Normal Superior pelo Centro Universitário de Araraquara, Uniara, 2003. Agora já a Universidade de Araraquara, só não é mais centro universitário, né? Especialização em Sociologia da Infância pela Universidade Federal de São Carlos, 2017. Especialização em Psicopedagogia pela Universidade Metodista, em 2007. Realizou atividades voltadas à literatura, ERER, né, Educação para as Relações Étnico-Raciais, junto da Secretaria Municipal de Educação de Matão e de Araraquara, por conta do projeto Afroliteratura Paulista, 2011 e 2012, né? O qual eu coordenei com patrocínio do PROAC. Instrumentalizou e orientou projetos de educação básica voltados à ERER, junto da Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial do município de Araraquara, colaborando também com o monitoramento das visitas infantis nesse mesmo espaço e com a organização de atividades de formação voltadas a docentes da Secretaria Municipal de Educação de Araraquara 2009 e 2016. Foi docente efetiva na Educação Básica 1 da Rede Estadual de São Paulo e na Educação Integral da Rede Municipal de Araraquara, 2013 e 2019. Foi coordenadora executiva de Direitos Humanos no município de Araraquara, 2017 e 2019. Atualmente é vice-diretora educacional da Secretaria Municipal de Educação de Campinas, atuando no núcleo das instituições colaboradoras.
atua na coordenação do GT Antirracista, na Secretaria Municipal de Educação de Campinas, atuou, ou atua agora, né, 2025. É pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, UNIAB, da Universidade Federal de São Carlos, foi pesquisadora colaboradora da Comissão da Verdade da Escravidão, OAB, Araraquara, sendo, portanto, uma das pessoas que prefaciou o livro História Comprovada, Fatos Reais e as Dores da Escravização Araraquarense, lançado em março de 2023. É membro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, a ANPED, e da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a BPN. Tem interesse nas seguintes áreas de investigação: diversidade, cultura e educação, relações étnico-raciais e educação, formação de professores e diversidade étnico-racial, direitos humanos, políticas educacionais, desigualdades sociais e raciais, movimentos sociais, educação, literatura infantil e juvenil, com ênfase especial na representação de personagens negras. Isso é só um resumo, tá, gente? Porque ela faz muita coisa. E aí estou muito feliz de você ter conseguido achar uma brecha na sua agenda, que eu sei, né, a correria com a família, com tudo mais, para poder fazer esse diálogo com a gente. E hoje o tema, então, da fala da feira é Estudos em Literatura na Educação Infantil, a representação das personagens negras nos livros de literatura infantil. Então, agradeço, vou deixar você falar. E sei que chegaram outras pessoas, a gente está pedindo para que vocês coloquem o nome, de onde são, no chat. E nós estamos fazendo a gravação também, tá? Já foi avisado isso antes. A gente pede que, se você não quer ser gravado, então permaneça com a câmera fechada, porque a gente sempre acaba fazendo a divulgação, né, dessas atividades aí nas nossas redes. Tá bom? Essa é uma atividade do projeto de ensino Ubuntuzinho, que é um projeto de contação de história, né, de leitura para crianças de 4 a 5 anos, da escola EMEI Prefeito João Fecchio, de Matão, né, parceiro nosso, é o nosso primeiro ano, e essa atividade é uma atividade inicial de conversa que tinha sido pensado para ser feita com as nossas bolsistas, mas foi ampliado, né, tal a relevância e tal a importância também da nossa palestrante e do que a gente vai aprender junto. Então é isso. Obrigada. Com você, Fer. Bom, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Quero dizer que eu estou muito feliz, né, pela oportunidade desse diálogo, e eu sempre digo que alguns convites a gente não tem como negar, né? A Valquíria é uma pessoa que é uma inspiração para a minha trajetória, e foi uma mulher negra e uma pesquisadora negra que me deu as mãos num momento que eu estava ali querendo iniciar um mestrado, começar a minha trajetória acadêmica, e alguém que eu trocava muito naquele momento, continuo trocando, porque acho que a gente é assim, né? A gente vai, de alguma maneira, se aquilombando, e mesmo estando ali, não junto, né, de maneira ali mais próxima, a gente busca estar sempre juntas, e eu acho que isso é muito importante para mim, assim. A Val sabe o quanto eu tenho um carinho por ela e o quanto eu tenho gratidão, né, por quem ela é, por quem ela representa, e por ter me dado as mãos ali no momento que eu olhava e falava, eu acho que eu quero, né, e ela dizia, não, se você quer, então você vai fazer, vamos escrever esse projeto, né. Então, quero aqui publicamente, Val, agradecer, né, essa parceria de sempre, né, porque você é assim, né. Bom, eu vou... Acho que eu já coloquei aqui a apresentação, mas eu vou aqui, né, iniciar o meu... Vocês estão conseguindo ver? Eu acho que travou. Sim. Aqui para mim. Acabou de abrir. Tela Abriu? cheia, sim. Tá bom. Tá em tela cheia, né? Tá sim, Fer. Tá. Quero aqui primeiro, né, saudar os meus mais velhos, os meus mais novos, né, que são a razão pela qual eu consigo estar nesses espaços, né, além de ter tanta gente que me dá as mãos, né, pessoas como a Val, né, a minha ancestralidade, e os meus mais novos que caminham comigo. Então, saudá-los também. O diálogo de hoje, né, nós pensamos, né, e intitulamos Estudos em Literatura na Educação Infantil, a representação
Deixa eu só desligar aqui o WhatsApp, porque senão ele vai ficar aqui fazendo um barulhinho. Eu esqueci de fazer isso antes, então peço desculpas. Pronto. E acho que a intenção é a gente conversar um pouco, né, sobre a importância da literatura infantil, desde a educação infantil, né? Então, as práticas de leitura com bebês e crianças negras e não negras, e como esses livros de literatura infantil trazem aí a representação negra, né? Acho que essa é uma discussão que eu venho fazendo na minha trajetória desde muito pequena, desde a infância, e eu não tenho como iniciar a minha fala sem dizer dessas duas pessoas que me são tão importantes, que é o meu pai e a minha mãe, né, a dona Beth e seu Antônio, e acho importante dizer isso, porque durante a minha infância o meu pai trabalhava na Companhia Melhoramentos de Papéis, né, que é, inclusive, uma editora, e os livros sempre permearam ali as minhas vivências, né, com os meus irmãos mais velhos, e a minha mãe sempre gostou muito de ler. Então, acho que o primeiro contato que eu tenho com a literatura infantil que trazia um personagem negro, uma personagem negra, foi a partir da minha mãe, com o livro Menina Bonita do Laço de Fita. E acho importante trazer esse livro, porque quando a gente olha, né, para a representação negra presente nesse livro de literatura infantil, e um livro que ainda é muito usado nas práticas pedagógicas, a gente vê várias questões e que não tem uma representação negra positiva, né? Acho que é importante a gente dizer que é um livro, né, que foi escrito pela Ana Maria Machado em 1986, né? Nós estamos em 2025, e aí a gente ainda tem muitas pessoas usando este livro como um livro que pode possibilitar a construção da identidade negra de crianças, né, negras. E eu começo a entender, né, algumas inquietações que eu tinha com o livro quando eu vou para a sala de aula e, em um momento, faço ali uma leitura da história e, em diálogo com uma colega, eu faço uma contação dessa história, não foi uma leitura, porque eu fiz a contação a partir da história que eu ouvia em casa, e aí, conversando com uma professora que trabalhava comigo, a gente ia fazer uma atividade, vamos fazer, então, a contação da Menina Bonita, porque acho que a gente pode trabalhar, tinha uma criança em específico que a gente estava precisando ali olhar para essa identidade negra dessa criança. E aí, quando eu vou conversando ali com essa professora, ela falou, não, mas que história é essa que você está contando? Porque não é a mesma Menina Bonita que eu conheço. Naquele momento, isso foi em 2008, eu chego em casa, eu tenho esse livro, e começo a conversar um pouco com a minha mãe, e ela dizia que ela se sentia incomodada com algumas ilustrações. Essa foi uma das ilustrações que, na época, minha mãe falou que não gostava, porque ela dizia se sentir incomodada com uma exposição do corpo da menina, mas minha mãe não era uma profissional da educação, embora fosse filha de uma pessoa, né, do movimento negro araraquarense, ela tinha uma leitura e uma consciência racial, mas ela não era uma profissional da educação, então ela dizia, olha, eu não acho que essa imagem, não achava que essa imagem era legal, e eu não gostava do texto, então eu mexi na história. É por isso que você tem outra história. E quando eu fui olhar para o meu livro, eu trago essa imagem aqui, não sei se está dando para ver bem, mas o livro aqui está rasurado, né? A minha mãe fez alterações na narrativa da história da Ana Maria Machado, né? Com o objetivo de fortalecer a minha identidade. Eu nasci na década de 80 e, naquele momento, era o livro que tinha. Né? Ainda bem que hoje eu não preciso usar esse livro para trabalhar com o meu filho, né?
eu tenho um outro repertório. E aí eu acho que é sempre importante eu trazer essa história, né? Porque quando eu vou para a educação infantil, e eu sou da época que na educação infantil a gente tinha a formatura do pré, hoje a gente tem uma outra concepção de educação infantil e um olhar diferenciado para as infâncias, mas esse diálogo, esse fortalecimento trabalhado ali com a minha mãe, com o meu pai, com os meus irmãos mais velhos, foram importantes para que eu me posicionasse frente a algumas situações de racismo que eu vivenciei na educação infantil. E aí a gente vai revelando a idade da gente, né? Porque nessa época era feito gravação, vídeo, tinha fita, né? Da formatura e tal. E no ano anterior tinha tido apresentação na escola e eu lembro da minha mãe e meu pai conversando e a minha mãe falando, olha, mas a gente pagou tão caro, a Fernanda nem aparece na fita. E eu lembro deles conversando a razão pela qual talvez eu não tivesse aparecido, porque as outras crianças que não eram negras, todas apareciam no vídeo, mais de uma vez. E eu não apareci, mesmo meu pai e minha mãe adquirindo ali o vídeo, pagando e tal. E aí, nesse ano, quando o rapaz, e era o mesmo rapaz do ano anterior, tá ali filmando os formandos, eu cutuco ele e pergunto, falei, viu? Vê se esse ano me filma, porque minha mãe falou que o ano passado pagou bem caro e você não filmou. Né? E por essa razão, a minha mãe foi chamada na escola e eu fui convidada a ser a juramentista, a oradora da turma, porque a professora disse para ela que eu tinha uma articulação e uma independência, uma autonomia muito grande. E parabenizou a minha mãe por isso, assim, minha mãe rotineiramente me falava isso, né? Minha mãe já não está mais viva, minha ancestral hoje, e eu me lembro muito desses diálogos, né? Então, quando eu chego ali nos 7 anos de idade, eu começo a dizer para minha mãe, a partir de uma situação de racismo, que eu queria ir para a sala de aula, eu queria ser professora para fazer as coisas diferentes, né? E quando eu inicio, né, a minha trajetória na educação, eu, em todas as escolas e as unidades educacionais que eu passava, eu sempre fazia o movimento de olhar qual era o acervo com personagens negras e quais eram os livros com personagens negras que essas escolas tinham, né, para além da Menina Bonita do Laço de Fita, que eu entendia que não era um livro que era bacana para ser trabalhado. E acho importante dizer que eu ingresso na rede estadual como professora no ano de 2005, e eu não tinha ainda muito o discernimento do porquê que aquele livro não era efetivamente bom. E eu vou entender, dentro do meu processo formativo, né, entre o mestrado, na análise de dados do doutorado, qual era essa inquietação que a minha mãe tinha, por exemplo, com Menina Bonita do Laço de Fita. Eu vou conversar sobre isso no decorrer da nossa fala aqui. Aqui eu trago uma imagem com essa turma em específico que a gente fez a contação. Aqui eu estou fazendo a contação de uma história que chama Tranças de Bintu, em uma escola em Araraquara, no Luiz Arrofim Petrilli. Trago também aqui uma atividade que nós fizemos, eu não vou lembrar agora qual esse EMEI, era uma escola de educação infantil de Matão, por conta do projeto Afroliteratura Paulista, e eu, sempre que eu olho para essa imagem, eu me lembro muito desta menininha que está aqui sentada, de vestidinha com a camisetinha amarela, que era uma menina não negra, né? Era uma menina branca, e eu lembro que quando ela me viu, ela falou, você veio da África? Porque você vai contar a história da África? E ali a gente foi conversando nessa escola de educação infantil, assim como nas outras, eu voltei mais de uma vez, então eu tive a oportunidade de dialogar muito com essas crianças. E por que eu falo dessa menina? Porque nos meus últimos encontros ali, eu lembro que ela olhou para mim e falou assim, você não veio da África, né? Porque você não me respondeu quando eu te fiz essa pergunta.
mas você tem pessoas da sua família que vieram da África, e isso é muito importante. E quando essa criança me diz isso, depois de vários encontros, eu tenho a certeza de que o projeto que a gente estava realizando alcançou e atingiu seus objetivos, que era esse diálogo ali com as crianças, né? A gente fazia algumas contações e algumas rodas de conversa, de música, e foram momentos muito bacanas, assim, na minha trajetória profissional, mas na minha trajetória enquanto pessoa, né? Aqui foi uma atividade desse mesmo projeto, que foi uma ação que foi feita na Secretaria Municipal de Educação de Araraquara, que foi uma formação voltada para os professores. A gente fez várias ações formativas com os educadores, não eram só professores, porque eu estou vendo aqui pessoas que trabalhavam como agentes na época. E nessas formações a gente foi trabalhando vários aspectos, né? Pensando a corporeidade, pensando a questão do conhecimento que era importante se ter para trabalhar com a história e a cultura africana e afro-brasileira, né? Aqui eu trago um pouquinho do meu acervo, que na verdade esse não é o meu, esse é o do meu filho, e a gente sempre brinca que ele tem os dele e eu tenho os meus, porque como eu pesquiso literatura, eu preciso ter o meu acervo, né? E a gente procura separar muito, então tem livros que eu tenho mais de um, tem alguns que eu acabo comprando para ele, e é muito engraçado, quando ele me vê pegando os dele, ele fala, esse é do Lu, vamos dizer, como assim você está pegando meu livro, né? E aí eu explico, que a mamãe estuda isso, mas eu já vou devolver para você, né? E por que eu trago também esse acervo do Luquene, né? Porque eu entendo que esse acervo que a gente vai construindo desde a barriga, né, é muito importante para a construção da identidade negra. O Luquene é um menino negro e autista, e a gente percebe que ele tem um olhar muito atento para aquilo que ele é, né? E ele hoje ele consegue dizer que ele é um menino negro, né? E eu sei que é fruto de um diálogo e de um trabalho que nós, enquanto família, fazemos em parceria com os educadores e com as educadoras que ele teve a oportunidade de conviver, as escolas às quais ele passou, que a gente sempre teve o cuidado de escolher escolas que a gente sabia que teriam um trabalho com a educação para as relações étnico-raciais, né? E trago, por fim, uma oportunidade que, para mim, foi muito marcante, né? Em junho do ano passado, eu estive com o meu companheiro e com o meu filho em Angola. Meu marido é angolano e nós estivemos na Angola e eu tive a oportunidade de conhecer uma biblioteca comunitária lá e de fazer uma contação para as crianças, né? E aí foi muito interessante na escolha, porque eu escolhi um livro que era um livro angolano, de uma autora angolana, para contar para as crianças, né? E eu lembro que uma das crianças, essa menininha que está sentada aqui ao meu lado, ela perguntou, mas você não vai contar uma história de alguém de lá do Brasil? Né? E aí eu expliquei para ela o quanto para mim era importante estar ali e contar uma história de alguém que fosse do país deles, né? E foi um momento assim muito rico assim para mim. E eu trago, né, todas essas vivências, né, para evidenciar para vocês o quanto a literatura infantil ela entra na minha vida desde a minha infância, né? Então, no mestrado, eu vou trabalhar ali com formação de professores e sempre aparecia coisas relacionadas à literatura infantil. E a minha orientadora, né, do mestrado, a professora Petronília, ela sempre dizia, você percebeu que você está puxando aqui isso? Será que não é algo que a gente precisa se debruçar na sua pesquisa? Né? E, enfim, a partir dos resultados do mestrado no doutorado, o meu recorte acaba sendo para a literatura infantil especificamente, né? E acho importante a gente sempre se perguntar o que é, né, essa literatura infantil, né?
Às vezes a gente entende, né, que esse adjetivo infantil é algo menor, né? Só que é importante a gente considerar que o fato de você ter ali, né, esse adjetivo de infantil ali nessa literatura que destina essa literatura para esse público. E quem é esse público das infâncias, né? Acho que a definição de literatura infantil ela vem mobilizando os pesquisadores, né? Principalmente dos anos 80 para cá, né? E começa um movimento, né, nesse período de um olhar mais atento e uma crítica mais acirrada acerca dos livros voltados para crianças especificamente, né? Mas a partir, né, dos anos 2000, a gente também tem ali um movimento de olhar essa literatura para bebês também, né? E acho importante trazer essa observação, porque a literatura infantil é um fenômeno de criatividade, né? Cagné aponta muito isso, né? Que é um fenômeno de criatividade que representa o homem, o mundo, a vida através das palavras, né? E eu olhando aqui, né, para o Cagné, o que o Cagné diz, também entendo que representa o que é ser um bebê e o que é ser uma criança. Só que quando a gente olha, né, para literatura infantil que a gente tem, a gente consegue afirmar que os livros de literatura infantil hoje a gente tem aí algumas mudanças, mas o livro de literatura infantil ele vai se materializar como um fenômeno criativo que ele traz contribuições significativas para a formação integral apenas dos bebês e crianças leitoras brancas, né? E por que a gente faz essa afirmação? A gente faz essa afirmação porque a gente olha para a representação negra que a gente tem, que é uma representação negra que reforça os estereótipos, né? Porque as personagens negras, quando elas aparecem, elas estão marginalizadas e elas são representadas majoritariamente em papéis secundários, né? Em papéis coadjuvantes, numa condição de subalternização, com traços estereotipados, e que reforça aquele olhar que a gente tem de negritude enquanto o corpo resistente, o corpo que gosta de dançar, o corpo que serve para ocupar alguns espaços e outros não, né? E nesse sentido, não tem como a gente deixar de dizer o quanto, embora, né, e a gente não vai conseguir aprofundar isso hoje, mas se vocês entenderem que em algum momento isso é importante, a gente pode estabelecer um diálogo, embora a gente tenha ali Monteiro Lobato enquanto o pai da literatura infantil, né, a gente tem um literato que tem uma obra, né, que é uma obra racista, e que traz um olhar muito ruim das personagens negras ali apresentadas. Por que a gente permanece ainda usando, né? A gente tem aí uma discussão, né? Tem um livro, agora me fugiu o nome, que foi até feito com comentários ali, falando, olha, naquele contexto, aquilo podia, era uma coisa que era natural, esse tipo de tratamento, a gente tem que entender o contexto do qual o autor escreveu, e aí eu sempre digo, eu na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, eu não usava Monteiro Lobato, né? Às vezes que usei foi numa perspectiva muito da crítica e depois de um trabalho muito consolidado com as turmas, né? Trago aqui também, né, um outro livro, A Bonequinha Preta, de Alaide Lisboa de Oliveira, que traz uma personagem muito estereotipada, com os cabelos,
a pele numa tez preta, mas um preto muito escuro e muito diferente da cor de pele que a gente tem. E os traços, né? Uma boca, que era aquela bocona vermelha, enfim, não é um livro que contribui positivamente. O Menina Bonita, né? Que eu já expliquei um pouco essas razões e como eu coloco ali para vocês, né? Essas provocações que me foram feitas pela minha mãe e que eu não entendi ali as respostas. Quando eu estou ali na análise de dados do meu doutorado, eu consigo entender, né, a razão pela qual a minha mãe se incomodava, né, porque trazia ali uma menina aonde a sexualidade do corpo dela estava muito aflorado, né, na imagem que eu mostrei ali da minha mãe pintou ela com a tez um pouco mais escura que a minha, enfim, era uma coisificação ali daquela personagem. O Menino Marrom, né, do Ziraldo, e acho que é importante a gente lembrar, quando a gente fala do Monteiro Lobato, a gente está falando de um autor, de um escritor que era adepto à eugenia, né, e o Ziraldo foi um autor que foi em defesa, né, quando o movimento negro apontou questões no livro do Monteiro Lobato, a partir do Conselho Nacional de Educação, que na época estava à frente da professora Nilma, quem estava à frente era a professora Nilma, ele fez algumas cartas dizendo que não era dessa forma, só que quando a gente olha, né, para o livro Menino Marrom, você tem ali dois personagens, que é um menino negro e um menino branco, e o menino que aparece descalço é um menino negro. Se a gente for entender o que representa para a população negra estar calçado, olhando ali para o contexto histórico, né, talvez diga muito ele defender ali Monteiro Lobato. Trago aqui também o livro da Pepa, e não é a Peppa, porquinha, é a Pepa, que é um livro, e aí acho que vocês foram vendo que tem aí uma cronologia, né? Eu estou trazendo livros da década de 80, aí estou vindo agora para um livro dos anos 2000, para evidenciar o quê? Né? Não dá para a gente dizer que isso só acontecia em determinada época, né? Na época de Monteiro Lobato, isso continua acontecendo, então a gente precisa ter muito cuidado no processo de escolha e de seleção de livros, né, de literatura infantil a serem utilizados com crianças. E aí a gente tem uma personagem que ela faz tudo com o cabelo, então ela carrega uma geladeira, não é possível cortar o cabelo dela com tesoura, porque a tesoura quebra, então vai usar um outro tipo de material que usa em obra, por exemplo, né? Então a gente também percebe uma certa dificuldade. E aí vocês vão me perguntar, poxa, mas o Cabelo de Lelê tá aí? O Cabelo de Lelê é um excelente livro, eu usei muito, né? E aí eu vou dizer que eu também usei, né? Porque durante um tempo o livro Cabelo de Lelê foi referenciado como um bom livro, como também lá atrás A Menina Bonita do Laço de Fita também foi referenciado como um bom livro. Mas, considerando hoje os avanços das produções de literatura infantil que a gente tem, esses livros não atendem mais. E aí, acho que é importante dizer que o texto do livro Cabelo de Lelê é um texto que atende e traz alguns aspectos de fortalecimento, mas a ilustração é uma ilustração ruim, né? E eu costumo dizer que eu fui entender isso a partir de um movimento de escuta que eu fiz com uma criança, de uma das turmas que eu dava aula. Eu lembro que eu estava ali fazendo a história, estava ali lendo a história, e um aluno virou para mim e falou assim, eu não gosto da Lelê, ela é muito feia, né? E ali me chamou a atenção, eu acabei fazendo uma leitura, passando rapidamente, mas aquilo ficou me incomodando, eu parei de usar esse livro, essa observação que me foi feita por esse aluno foi em 2013,
eu parei de usar o livro e eu não consegui entender o porquê que não era legal, por que era feio, porque eu não quis ficar perguntando para essa criança por que era feio, porque eu sabia que eu ficar falando aquilo para ela poderia trazer algumas dores. Eu falei, eu preciso entender. E na minha banca de qualificação, conversando com a professora Kilsan de Oliveira, que foi na minha banca, a gente conversando, e ela falou, não, a gente precisa olhar para as ilustrações e entender se ela de fato está representando a pessoa negra. E na hora me veio o cabelo de Lelê, né? E eu lembrei da imagem. Eu falei, não, peraí, olha os pés da Lelê, olha os olhos da Lelê. E ali eu comecei a conversar com a Kilsan e olhando para esse livro e algumas observações ela foi fazendo, né? Então, quando a gente olha para um livro que tem ali personagens negras, a gente precisa considerar, traz efetivamente uma representação negra, né? E trago aqui, por fim, um livro, vejam, de 2021, da Companhia das Letrinhas, que é uma editora que tem, inclusive, livros da Kilsan, livros do Emicida, que traz isso acabou dando uma publicidade, mas eles trazem aí nessa história, nesse livro, né, a história do Luiz Gama, e eles trazem uma representação muito estereotipada do negro, assim, das pessoas negras. E, enfim, pesquisadores do campo da literatura que trabalham com personagens negras fizeram a crítica, o livro foi retirado, mas vejam, 2021, nós estamos em 2024, eu iniciei apresentando um livro de 1986, né? Então a gente ainda tem muito o que caminhar para que efetivamente a gente tenha livros de maior qualidade quando a gente pensa a representação negra, e quando a gente pensa a representação negra, a gente precisa considerar que essa representação ela precisa estar no texto e precisa estar na ilustração, né? Porque às vezes você tem um texto muito bom e uma ilustração muito ruim. Às vezes você tem uma ilustração muito bonita e um texto muito ruim. Então a gente precisa entender o livro como um todo, né? E aí, nesse sentido, a gente precisa se fazer algumas perguntas, né? Quais são os critérios que utilizamos para escolher ou selecionar os livros de literatura infantil que leremos, né? Para ou com bebês e crianças negras e não negros. E por que eu estou dizendo isso? Quando a gente faz uma escolha que traz uma representação positiva apenas da criança não negra, você está fazendo uma escolha de deixar essa criança negra à margem. Quando você faz a escolha de trazer também a representação negra, você está possibilitando que essa criança não negra entenda que ela não é a única possibilidade de princesa, de beleza que se tem. Acho que um outro aspecto, né, que é importante a gente se perguntar é como a representação negra presente nos livros de literatura infantil que utilizamos contribuem para os processos de identidade, identificação e pertencimento étnico-racial de bebês e crianças negras e não negras, né? Então, volto a dizer, a gente precisa ter cuidado com a escolha que a gente faz, né? Se eu estou trazendo a história de uma princesa no padrão Disney, eu preciso entender que eu preciso trazer também a princesa de cabelo crespo, a princesa dos grupos étnicos dos países africanos, né? É importante que os nossos bebês e crianças tenham a oportunidade de ter acesso a esses materiais, né? E acho que é importante dizer, né, que a pesquisadora Ione Giovino, ela, desde 2006, vem apontando um novo cenário, né, no qual a gente vai vendo um rompimento dessa imagem estereotipada. Então, a gente passa a encontrar livros com personagens negras que enfrentam situações de racismo,
que têm a possibilidade de resgatar a sua identidade, que desempenham papéis e funções sociais diferentes daquelas que antes lhes era oportunizado, né? Então, a literatura infantil e juvenil na contemporaneidade, ela vai trazendo livros, né, que trazem uma outra representação. E acho que é importante dizer que esse movimento, para essa mudança, tem ali a atuação do movimento negro e de escritoras e escritores negras e negros que se posicionam e dizem, não, a gente precisa produzir um outro tipo de material, né? E nesse sentido, eu não vou conseguir aprofundar aqui, é importante a gente entender como que são nomeadas, né, essas obras de literatura infantil, e aí acrescento aqui também a juvenil, que trazem a representatividade negra de forma consciente ou positiva. A gente tem a literatura negra, a literatura afro-brasileira, a literatura negro-brasileira, a literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil e a literatura negra afetiva, né? A gente tem, né, como literatura negra, né, os livros que foram escritos inspirados pelo movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e na França, né? E a literatura negra no Brasil, ela passa a ter maior destaque a partir da década de 50. Mas acho que é importante a gente destacar que mesmo antes, né, da extinção do tráfico negreiro, ou seja, no período de escravização, havia produção de literatura negra, né? Acho que nesse mesmo sentido, a gente precisa considerar a literatura afro-brasileira, né, que se destaca por livros que descrevem, reafirmam e tentam resgatar os ideais e costumes afro-brasileiros, né, como também falar do que é ser afro-brasileira. Né? A gente tem, por exemplo, Maria Firmina dos Reis, Luiz Gama, que são autores que a gente entende que faziam e produziam uma literatura afro-brasileira. A gente tem, né, nesse mesmo movimento, né, o que a gente chama de literatura negro-brasileira, que é uma literatura que surge, né, no início ali do século XX, com o objetivo de fortalecer a identidade negra, de enfrentamento ao racismo, né, como expressão ali da subjetividade negra. E é uma literatura que ela é cunhada por Kuti, né, e acho que é importante a leitura desse autor, inclusive de todos esses que eu estou falando, mas é inspirada nessa literatura negro-brasileira que a gente tem, por exemplo, aqui o Sam Oliveira produzindo, né, a literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil, né, que ela chama de Line Beijo, que é uma perspectiva que se baseia nessa pedagogia da ancestralidade, né, e que está ligada às infâncias, né, de forma que possibilite que, a partir dessa literatura, os bebês e as crianças tenham a possibilidade de se encantar com os seus corpos negros, né? Mesmo convivendo com os contextos violentos por conta do racismo. A gente tem também a literatura negro-afetiva, que é uma literatura cunhada por Sônia Rosa, então ela intitula, né, a obra dela, né, como literatura negro-afetiva, e também pautada nos estudos do Kuti e da Eliane Debus, né? E a Sônia Rosa, ela aponta que ela busca, né, acolher e potencializar o protagonismo negro na literatura que ela traz, né, de uma maneira afetiva e humana, né? E quando a gente olha para todas essas literaturas, né, é importante a gente entender que existem tendências na produção dessa literatura, né?
mesmo sendo literatura que traga aí essas personagens negras de uma maneira positiva. Então, eu vou trazer aqui essas tendências apresentadas, né, na pesquisa da Débora Araújo, de 2018, e na minha, de 2022. Então, a gente tem, né, como tendência livros de literatura infantil que tragam os conflitos do universo infantil. Então, as situações vivenciadas pelas crianças. Uma menina que vai fazer o aniversário e que não gosta dos presentes, por exemplo, que ela vai ganhar, ou da maneira como a festa foi organizada, né, como a princesa Arabella mimada só que ela, a criança que vai ganhar um irmãozinho e que, poxa, agora eu não vou ser mais a menininha pequenininha da família, né? A valorização da estética e da identidade negra, né? Então, quando você tem ali os livros que trazem essa perspectiva, né, dos cabelos blacks, da musicalidade, da corporeidade negra, você tem ali livros que estão trabalhando numa perspectiva da valorização estética, né? Eu trago aqui esses exemplos, né, que é O Mundo no Black Power, de Taiyo, da Kyu-san, e a Sulwe, né, da Lupita Nyong'o. E eu trago intencionalmente esse livro, porque ele vai trazer aí uma discussão que são duas irmãs, uma negra de tez mais escura e uma negra de tez mais clara, né? Uma irmã que é vista como preta e uma como parda, né? E existem identidades negras a partir dessas vivências, né? E uma valorização de estética que precisa ser considerada. Uma das tendências é o resgate da herança e da ancestralidade africana, né? Então, quando você tem ali livros que trazem, né, essa perspectiva do continente africano como um espaço de saber, de conhecimento e de uma herança deixada, né, para as pessoas negras, né, como se a ancestralidade fosse importante para aquilo que a gente se torna, né? Então, eu trago aqui, né, que a gente e se torna. Eu trago aqui Os Tesouros de Monifa, O Sinto que Sinto, como livros para exemplificar essa tendência, né? E, por fim, né, a última tendência é o racismo, ações e enfrentamentos. Então, a gente vai ter livros que vão trabalhar na perspectiva de dizer, olha, o racismo existe e a gente precisa pensar caminhos, né? E eu trago intencionalmente um livro da Heloísa Pires Lima, que é um livro de 1998. Então, vejam, né, a gente está fazendo essa discussão em 2025, né? Então, esse diálogo, né, para escritoras e escritores negros que tinham e têm um olhar atento para a importância de uma representação negra positiva a partir das personagens, né, presentes nos livros de literatura infantil, não é um diálogo atual, né? Para algumas pessoas, esse diálogo já existe há muito tempo, né? Trago aqui também o livro Betina, da professora Nilma Lino Gomes, né? E que também traz ali, esse livro é um livro que eu também digo que ele está ali na estética negra e da identidade negra, porque fala ali da coisa do cabelo, mas também estaria ali na herança, porque tem um movimento ali da avó trançando o cabelo, conversando, falando da ancestralidade com essa menina. Mas é um livro que potencializa ações dentro da escola, mostrando que não é possível a gente se silenciar diante do racismo, né? E acho que nesse sentido, né, quando a gente olha para literatura infantil com personagens negras, a gente precisa entender que é uma possibilidade, né, para a gente trabalhar a educação antirracista, né? E quando a gente olha para um livro, a gente precisa entender, né, quais são essas personagens que estão aparecendo, né? Elas estão marginalizadas ou elas possibilitam o reconhecimento
ao invés da mitificação, né? Os livros, eles estão trazendo ali essa diversidade étnico-racial, possibilitando ali uma representatividade positiva, né? Trazendo ali reis, rainhas que tenham ali os seus cabelos crespos, que tenham ali valorizado os seus cabelos crespos, valorizado a sua musicalidade, o seu pertencimento, ou eles contribuem para a mitificação do corpo negro, né? Como que a gente vem trabalhando essa perspectiva dessa consciência racial das crianças que a gente convive, né? E dos bebês que a gente convive, né? A gente está possibilitando o fortalecimento dessas identidades, né? A gente está possibilitando uma mudança do currículo a partir desse olhar para a educação antirracista. Então, são aspectos que é importante a gente olhar, né, e pensar. E aí, eu vou deixar aqui algumas perguntas, e acho que a gente ainda tem um tempinho, talvez, que dê para conversar, mas né, quais são os livros de literatura infantil selecionados pelo projeto Ubuntuzinho? Né? Eu tenho aqui algumas dos livros que vocês têm, né? Como que a gente pode pensar essa ação? Talvez iniciar essas leituras e essas contações com os livros, por exemplo, como O Quintal das Irmãs, da Valdete Tristão, que é uma pessoa que tem uma vivência na educação e que poderia possivelmente colaborar, né? Porque vocês vão trazer ali uma mulher negra brasileira. O livro Mãos, da Kyu-san, o Da Minha Janela, do Otávio, né? O Pequeno Príncipe Preto, do Rodrigo França, Lina, que é de uma escritora, acho que do Rio. Eu acho que a gente iniciando, né? A partir da realidade das crianças é um caminho. Não que eu não possa usar livros, né, como Um Dia de Neve, que inclusive tem um desenho que retrata essa história, ou como Sábado, ou como A Pele que Eu Tenho, da Bell Hooks, né? Mas acho que a gente precisa ter estratégias de por onde a gente começa, né? E quando a gente olha para a representatividade negra na literatura infantil, acho que o primeiro ponto é a gente entender que a gente precisa de livros com uma representação negra positiva, né? Que traga aí uma qualidade da ilustração, uma qualidade do texto, né? Que possibilite o reconhecimento e a valorização da história negra e que contribua efetivamente para a construção de uma identidade positiva, né? Dos bebês e crianças negras e não negras, né? Sem uma perspectiva ali de hierarquização, né? E nesse mesmo sentido, eu digitei errado um Ubuntuzinho. Acho que a gente precisa se perguntar quais são as práticas antirracistas por meio dos livros de literatura infantil que vocês que estão idealizando o projeto Ubuntuzinho poderão desenvolver com bebês e crianças. Né? Eu sei que o público que vocês estão trabalhando são crianças de 5 anos, né? Mas a gente precisa considerar também os bebês, porque em algum momento vocês podem desenvolver ações com bebês, né? Acho que é importante a gente dizer que a gente tem uma lacuna de publicações voltadas para bebês, né? E eu senti muito isso quando meu filho era pequeno. Então, eu achei pouquíssimos livros e eu mandei fazer aqueles books, né? Aqueles pequenininhos de feltro, né? Então, aí eu dizia como eu queria para que ele pudesse ter. Então, é um aspecto que eu trago também para vocês, que talvez a gente tenha lacuna. E para a gente ir concluindo, né? Acho que é importante a gente entender que um bom livro de literatura infantil é aquele que traz uma representação positiva dos diferentes povos que compõem a sociedade brasileira, né? E o uso de livros de literatura infantil com personagens negras representadas positivamente favorecem uma mudança de paradigma, né? E pode ser
uma chave para a abertura de portas de uma outra sociedade, né? Mais justa, mais equânime, né? E, de fato, aonde a gente consiga viver, né, o que Martin Luther King tanto apontava, né, que era o sonho, né, de ver as pessoas julgadas pelo seu caráter e não pela cor da sua pele, né? O meu avô sempre dizia, olha, eu vivi uma situação que não foi muito boa, acho que para você ainda não está como deveria. Espero que para o seu filho, quando você tiver, seja melhor, né? E hoje, quando eu olho para o meu filho, eu me lembro muito desse diálogo com o meu avô, né? Infelizmente, o Luquene, com 6 anos de idade, já passou por situações de racismo. Eu queria que ele não tivesse passado, mas acho que quando a gente tem pessoas, né, que a gente pode dar as mãos e seguir nesse processo de luta antirracista, quem sabe vai acontecendo ali uma mudança gradativa, né, para que a gente não precise ficar o tempo todo fazendo esse diálogo, né, para que essa diversidade étnico-racial tão presente na sociedade brasileira seja de fato reconhecida, né, e valorizada. Essas são as referências que eu utilizei e deixo aqui o meu muito obrigada mais uma vez pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. É isso. Obrigada. Fê, meu Deus, todas as palmas aqui possíveis. Que delícia te ouvir. Deixa eu mexer aqui. Eu ia colocar você aqui para eu ver direitinho. Cris, que importante essa fala, né? Cris, Manu, Rafa, que vão trabalhar, Paula, né? Natália, Elisete, Marina, que vão aí trabalhar, né, no nosso projeto de maneira mais, né, concentrada, mais presente. Acho que quando eu fiz o convite para você, e quando eu pensei nesse projeto, né, na verdade esse projeto já nasceu, ele era embrionário já de muito tempo, né, Fer, como você falou do Afroliteratura Paulista, né, lá em 2012, então fui sendo levada para esse caminho da literatura, né, já tinha essas experiências e essas pessoas incríveis aí. E aqui segurei as mãos e o talento da professora Cristiane, que é professora de arte, que é escritora, ilustradora e trabalha também com literatura para a infância, que vem assim construindo um trabalho muito sólido. E a gente construiu esse projeto junto com muito questionamento, e aqui você trouxe para a gente ainda mais, né? E ficou para mim muito evidente, aí espero que para Manu e Rafa, né, as nossas bolsistas, tenha ficado mais, a relevância, a importância do trabalho, mas a grande responsabilidade que a gente tem com esse projeto. Eu acho que essa fala inicial era para a gente se situar nisso. Nós somos um projeto de ensino dentro do Instituto Federal de Matão, que é um campus voltado para a área de exatas, né? Com 2 alunas que são da Química e do Açúcar e Álcool, que vão sair para fazer a ação desse projeto, mas a gente não vai só para contar ou ler histórias. Então, a fala da Fer, trazer todo esse acúmulo de experiência, era muito importante que vocês ouvissem, que nós ouvíssemos juntas, né? Para situar a gente. Opa, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente está fazendo. A gente já teve, né, na escolha dos livros, e aí depois eu queria muito que a Cris também falasse um pouquinho sobre isso, né, na escolha. Acho que foi muito contemplada né, Cris, todas as observações que você tem na fala da Fer, né, com relação à ilustração, a nossa preocupação de ser livros que realmente tragam, né, uma representatividade positiva para romper com essa questão dos estereótipos. Isso eu faço em tudo que eu, né, tanto nos livros do Ubuntu como no Ubuntuzinho, e aí também tirar uma ideia de que as pessoas, e a gente enfrenta isso com os nossos alunos, de que vocês só vão falar de racismo na leitura, quando a gente faz a leitura no nosso projeto de extensão, que é o Clube de Leitura Ubuntu, para quem não está aqui, a gente lê literatura de autoria negra, e aí já são livros, né, para um outro público. E
a gente quer trazer vários assuntos, né? E também, né, trazer a autoria negra. Então, acho que é importante. A gente tem feito grande divulgação de autores, né? E acho que os clubes de leitura têm essa importância. Eu gostei, assim, demais, né, de te ouvir. Eu sei que também, né, você vai continuar com a gente no projeto. Vou passar um pouquinho aqui vou passar a fala aí para a Cris também, e se alguém tiver mais alguma pergunta, ou eu tenho aqui várias, mas vou deixar a Cris falar também, senão eu não paro mais. Imagina, Val, você pode falar. Fer, obrigada. Olha, eu chamando de Fer, né? Já tô assim, best, né? Obrigada muito mesmo pela sua fala. Eu tava aqui te ouvindo e mandando mensaginhas aqui pelo WhatsApp, né, ao mesmo tempo, conversando com a Cíntia, que tá aí também. A gente falou, que história é essa, né, que você traz logo no começo, né, da coisa da sua mãe, né? E eu fiquei tão feliz em te ouvir, porque assim, é até difícil falar isso, mas eu tenho um horror com esse livro do Menina Bonita com Laço de Fita. Assim, eu sempre falei dele, né? Me incomoda muito as ilustrações. Eu acho feio, feio. E aí, enquanto você falava daquele que eu até anotei, do. Ai, gente, o segundo, eu baixei, do cabelo. O cabelo de Lelê. Isso, eu fui fuçar, porque esse eu não conhecia. E eu achei feio, feio no sentido assim, gente, tem tanta coisa bonita pra ser representado, né? Pra você querer ser igual. Você olha um livro e você quer ser igual, né? Você quer se ver ali, né? E mesmo assim, mesmo eu enquanto uma pessoa branca, né? Quando eu vejo, por exemplo, você deve conhecer, mas quando eu vejo Carol Fernandes, né? Carol Fernandes fez o curso de pós-graduação em livro para a infância junto comigo, na Casa Tombada, né? Quando eu vejo as ilustrações dela, são tão maravilhosas, gente, são tão lindas, sabe? Quando eu vejo Benedito, do José, é tão maravilhoso. Essa criança negra aqui, sabe? O quanto ela vai ganhando essa cor e essa coisa, né, É tão lindo. Por que que a gente tem que ficar nesses livros tão antiquados, né? E aí eu acho que essa é uma das grandes questões, assim, não só, eu tô envolvida até o pescoço com livros, né? Então, esse ano a gente tá junto com esse projeto, eu e a Val, que tá iniciando agora, mas eu e a Cíntia, que tá aí também com a gente, né? A Cíntia é professora da área de letras lá de Campos do Jordão. A gente também tá com um projeto de formação para professores das redes municipais sobre livro para infância. Para esse ano, a gente fez alguns módulos e não entrou nesse ano ainda o módulo da questão étnico-racial. Ela estava lá, mas como a gente vai ter 4 módulos e eu não queria ser essa pessoa a falar, né? Porque eu não tenho, né, esse conhecimento todo. É óbvio, eu queria alguém. E agora eu já sei quem, gente. Cíntia, a gente já sabe quem que vai falar. É, e a gente. Ah lá, Cíntia, indo. E envolvida, assim, né? Até não poder mais com essa coisa dos livros, das escolas, né? E eu sempre me perguntava por que que as pessoas ainda usam, né? O Menina Bonita com Laço de Fita. Eu lembro da minha irmã, em 2005, eu acho, ela fazia letras e foi fazer um projeto de tipo PIBID, né? Então, numa escola estadual em São Carlos, ela fazendo a UFSCar. E o livro que a professora indicou para ela ler era Menina Bonita com Laço de Fita, né? Então, eu acho que a maior importância, assim, da sua fala, primeiro, é alertar a gente, né? E alertar os nossos bolsistas e todo mundo que está assistindo. Primeiro, assim, existe um outro mundo, né? Existe muita produção boa, né? E não é só também né, a questão da representação, mas a questão da representatividade, né? Tem muito autor e autoras negros, negras, né? Pessoas pretas também, que produzem muita coisa boa. E aí eu fui dar uma olhada, né? Esse livro que você falou do Lelê, né? A autora é branca, né? Não tô falando, gente, eu me coloco nessa posição, enquanto uma pessoa que produz, né, ilustração, eu tô sempre me questionando se o que eu tô fazendo é certo, se não é, tô sempre perguntando pra Val, né, Val, me ajuda, né, eu tô sempre com essa preocupação. Não tô dizendo que uma pessoa branca não seja capaz de fazer, né? Óbvio, não é isso. Mas não é engraçado, né? Que a gente tenha esses autores, né? Ana Maria Machado, né? A Valéria alguma coisa, né? Do Cabelo de Lelê, né? Que imagens são essas, né? Que a gente também a gente vê, né? Que imagens é essa que a gente. Nosso imaginário é feito do quê a respeito das pessoas e das crianças negras, né?
Então, obrigada. Acho que foi mais isso mesmo. Eu anotei várias coisas e certamente depois eu vou ter que voltar essa live para pescar algumas informações que eu deixei passar. Obrigada mesmo. Acho que você quer voltar a falar, por favor, diga. Acho que você traz um aspecto importante e na minha pesquisa eu tive a oportunidade de dialogar, né, com alguns escritores e escritoras, né. Acho que a gente precisa entender que embora hoje, né, sempre teve, porque a população negra sempre teve aqui, somos a maioria da sociedade, mas hoje a gente tem uma lacuna, a gente tem uma possibilidade de elaboração e de construção desses materiais. Só que a gente precisa entender quem acessa o espaço das editoras para essa publicação. E existe uma dificuldade muito grande das editoras em aceitar esses escritores e essas escritoras que trazem este olhar. Então, se a gente conversar, né, com a própria Kyu-san, que hoje tem muitos livros publicados, hoje ela consegue um acesso em alguns espaços, e mesmo sendo que o SAM tem espaços que não são abertos, né? A gente tem, por exemplo, um material muito grande, uma produção muito grande e de muita qualidade do Rogério Andrade Barbosa. Mas o Rogério Andrade, ele tem uma construção de muito tempo, anterior, inclusive, né, às publicações da Kyu-san, e mesmo assim, tem editoras que ele também não consegue acessar, né? Então, a gente está falando, né, de uma sociedade que tem um racismo fortemente estabelecido, né, um racismo estrutural, e que afeta, inclusive, as publicações no campo editorial, né? Então, essas pessoas não conseguem chegar para publicar, né? E aí, eu tenho um material, eu quero publicar, eu vou ter que pagar para essa publicação. Quantas tiragens eu consigo fazer pagando, mesmo tendo qualidade, né? Eu vou conseguir alguém que vai investir, né? E aí a gente entender estruturalmente ali como a coisa consegue. Quem consegue esses acessos e esses diálogos? Infelizmente, não são as pessoas negras, né? E não é porque as pessoas negras não têm capacidade, ou não têm potência, ou não têm possibilidade, é porque elas não conseguem acessar esses espaços, porque o racismo não oportuniza que elas cheguem nesses espaços, né? Então é importante que a gente considere isso também. Eu vi que a Li estava colocando. Você quer fazer alguma pergunta ou alguma observação, Li? Boa noite, pessoal. Eu estou aqui muito feliz de poder participar aqui dessa conversa maravilhosa, né? Como eu coloquei ali no início, eu sou professora em 2 redes municipais da educação básica. Eu também faço mestrado na Unicamp e dentro dessas questões das representações sociais, e meu foco são as literaturas infanto-juvenis, né? Eu até coloquei aqui um link de uma obra, né, da Sylvia Ortoff, que é grandiosa, o texto, é encantador. Porém, a ilustradora, ela é bastante equivocada, e ouvindo aí a colega colocando, né, como uma pessoa branca, que é ilustradora, que tem essa preocupação em o que vai ilustrar, né, essa Cláudia Stancamacchia, ela já fez diversas ilustrações aí em diversos livros, bastante equivocadas. Inclusive tem uma formiguinha que ela estereotipou bastante, é uma formiguinha preta e tal. Mas assim, especificamente desse livro, da Sylvia Ortoff, ela vem falando da Lia de Itamaracá. Para quem não conhece a Lia de Itamaracá, é uma mulher negra, maravilhosa, considerada
a rainha da ciranda, considerada internacionalmente a rainha da ciranda, tem um histórico assim magnífico, é uma mulher com mais de 80 anos de idade, tem aí títulos de doutor honoris causas em algumas universidades, e quando a Lia é representada nas imagens desse livro, eu acho que vale a pena quem não conhece ver, ela é colocada como uma mulher branca, mais gorda, né? E a Lia de Itamaracá não é nada disso. Então, quando eu peguei esse livro, eu até levei no dia que nós tivemos a Bárbara Carini em Campinas, para mostrar, né, o quanto as pessoas são perversas. Pô, a Lia de Itamaracá, ela está viva, ela faz parte da nossa cultura ancestral, né? E a mulher, estando ainda aqui entre nós, a pessoa tem a coragem de representá-la com uma imagem que não pertence a ela, né? Então, esses cuidados é extremamente importantes a gente ter. Mas, assim, outra coisa que eu queria dizer, e que eu também estou muito feliz, eu e mais 3 colegas, inclusive 2 são do Instituto Federal de Campinas, trabalham na biblioteca do Instituto, a Tati Salles e a Rosângela. A gente, junto com o Marival, que é um professor do Instituto Federal, acho que muita gente conhece, né? Que é um professor do Instituto Federal de Hortolândia, nós fomos agraciadas e agraciado, né? Com a aprovação do nosso projeto no PROAC. E nós trabalhamos, eu fiquei muito honrada quando a Tati Salles me convidou. O nome do nosso projeto, vou ler aqui que é grande, é Biblioteca Afrocentrada, dos móveis ao acervo, um diálogo possível com a comunidade, né? Então, a gente tem aí 18 meses para desenvolver esse projeto, escolhemos 4 escolas, foram escolhidas a dedo, 2 delas eu trabalho, uma outra, que é uma escola estadual, eu estudei, fiz o meu fundamental nessa escola e depois de alguns anos eu volto, dou aula nessa escola, trabalhei nela até 2002, e uma escola da educação infantil. Então, são 4 escolas onde a gente vai estar desenvolvendo esse projeto durante os próximos 18 meses, porque a verba foi liberada na sexta-feira passada, e a gente está tendo todo esse cuidado, tanto de estar selecionando as obras que a gente vai comprar destinada aos estudantes, quanto à formação de professores, né? Como eu coloquei ali há pouco, sem a formação sistemática de professores, a gente não caminha para desconstruir essa questão de estar levando para salas de aula essas obras que são equivocadas, né? Então, quantas produções a gente tem de relevantes, positivas, né? Tanto obras afrocentradas como do público dos povos originários que a gente tem aí, nós precisamos, porque a lei existe há 22 anos. E essa lei, ela precisa ser efetiva, mas ela só vai ser efetivada de fato quando a gente ter esses momentos de formação, de troca, né? Porque senão a gente não caminha, né? Eu fico vendo, sempre em novembro aparecem as aberrações, né? E daí fica, dado para a gente que as pessoas só vão, de fato, se preocupar em trabalhar as temáticas étnicos raciais nesse mês, sendo que a gente tem aí, né, de fevereiro a dezembro para estar trabalhando. Então, eu costumo dizer que essas práticas, elas têm que estar presentes nos 200 dias do ano letivo, e não dá para a gente aceitar calado as pessoas que falam assim, mas você só vai falar de racismo, porque eu também escuto isso corriqueiramente. Você só pensa nisso? Sim, eu só penso nisso. Porque desde quando eu me conheço por gente, na minha formação, desde a minha infância, lá na educação infantil, era só um grupo que era trabalhado para mim. Agora, por que eu não posso pensar só nisso? Mas eu estou muito feliz de estar participando aqui com vocês nessa noite, gente. Obrigada pela oportunidade.
E vamos Nossa, aí lombar mais vezes. nossa, que... Ai, desculpa, Cris, eu me antecipei a você. Imagina, Val. Que, Ah, não, que pode falar. delícia de momento, né? Assim, a gente imaginava que ia ser uma fala da Fer só com as nossas bolsistas, e aí a gente foi ampliando, e o quanto essa ampliação traz mais elementos, porque a gente sempre tem que apostar que a diversidade é o que enriquece, né, o diálogo. E para lembrar vocês que a gente está trabalhando com 2 alunas de 2º ano do ensino médio, projeto de ensino dentro da instituição, né? Eu conheço a Tati Marival, a gente é parte do NEABI, né, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Instituto Federal. Então, é uma preocupação que a gente faz, né? A formação, né? Já trabalhei com formação de professor, mas aí agora eu estou num momento, um passo para frente, talvez, um para trás, não sei. E aí dá essa formação para as nossas estudantes, né? Coisa que a gente já faz cotidianamente, que eu acho que uma vez que você é sensível para essas questões, né? Uma vez que você vê, você não desvê, e eles estão e elas estão estudando teorias raciais e eugênicas nas aulas de sociologia, então acho que deu para pescar muita coisa dessa, né, da fala da Fer, da Elisandra, da Cris aqui, porque eu entendo que é importante que a gente faça a discussão, e quando eu digo, né, que os alunos muitos saem, muitos não aparecem nos nossos eventos porque falam que a gente vai discutir, a gente só vai falar de racismo, eu acho que eles não entendem também que para você falar de literatura e para você trazer, né, a lei, todas as questões, né, de ser negro no Brasil, o racismo, ele é a base, né? Ele fundamenta, mas você não vai só falar de racismo, falar, né, dos casos de discriminação, porque as pessoas elas têm ideia que a gente vai fazer isso. Não, você não está falando, mas você está falando ao mesmo tempo. Então, a gente quer combater trazendo outras literaturas, trazendo outras representatividades, trazendo outros textos, trazendo a discussão de, olha, a gente teve a Cristiane Sobral, entrou na nossa live, né? Não vou mais lavar os pratos, e ela, a dificuldade que tem, né, de acessar as editoras. A Cíntia, que também está na nossa bibliografia, Fer, que acabou não saindo naquela foto, né? A Cíntia Santos, uma bibliotecária, né, escritora do IF aqui de Araraquara. A gente teve dificuldade, o livro dela não chegou, porque é um fornecedor que compra os livros para o Instituto Federal, ele não quer pagar o preço da editora, porque é uma tiragem pequena, que é um preço baixo, ele quer cobrar um preço ainda mais baixo, ele quer uma carta dizendo que está esgotado e não está esgotado, porque você não, né? E aí, você está em pequenas editoras e todas essas dificuldades, então o nosso projeto também quer iluminar esses autores, né? Essa autoria. Então, a gente nunca ia querer ficar com Menina Bonita do Laço de Fita, que eu ainda, organizando um e-book, a gente ainda recebeu um artigo, a professora está fazendo a discussão desse livro, né? Então, é muito sério o trabalho que a gente quer desenvolver, né? E eu acho que ficou muito evidente, e sinto aqui com esse grupo e com a Feira entrando, que a gente tem um apoio aqui, né? A gente não se sente sozinho, isso é o Ubuntu, né? Então, essa filosofia que eu vivo e tudo que eu faço tá, né, de fato tá conectado, tem, né, tem isso, né, esse teor. Então, estou muito feliz e quero aqui que esse grupo permaneça, né, de alguma maneira aí com a gente, nos apoiando, nos ajudando, né, professora Paula, aqui nossa base também. Eu vou deixar para a Cris falar, porque, gente, quando eu começo falando para mais, a Fer também tem que cuidar do Luquene, né, Fer? É só uma pergunta, na verdade. Quando a gente sentou para escolher os livros, eu e a Val, eu fiz questão que tivesse o sábado, né? E aí, o sábado e o Um Dia de Neve. Um Dia de Neve, eu vejo a importância dele. Eu sei que não conecta com, né, o nosso dia a dia aqui, né? Se você pega, você conhece o Quintal das Irmãs? Acho que as pessoas aqui não conhecem, né? É um livro recente. Mas o Quintal das Irmãs, assim, ele evoca todas as nossas memórias de infância, né? A máquina de costura, o quintal, é maravilhoso. Eu sei que não é a mesma coisa com um dia de neve, né, e com um sábado, mas eu fiquei com essa pulguinha, sabe? Que você falou, eu deixaria eles para depois, né? Você vê alguma implicação neles? Porque, assim, a nossa ideia, né, de trabalhar eles, a minha ideia, pessoalmente, porque eu que insisti com a Val, é porque alguns livros a gente pensa em levar simplesmente porque é um livro bem feito, que é o caso do Sábado, que eu adoro, né? É um livro bem feito.
Um Dia de Neve é importante porque foi o primeiro, né? Assim, um dos primeiros a você trazer uma ilustração que tem um protagonista, né? Uma criança negra com que não tem uma causa ali, né? Não é militante, né? É só um dia, né? De neve. E o sábado, porque eu acho assim, as ilustrações uma graça, a forma do recorte, sabe? E é uma criança negra, né? E tem a coisa com a mãe e tal. Só fiquei com essa curiosidade. Você vê alguma implicação que eu não tenha visto? Ou você só acha, tipo, começa pelos outros que tem mais identificação? É isso? Eu não vejo implicação, acho os 2 livros uma excelente escolha. Eu só entendo que quando a gente parte, né, de autoras e autores negros que são do Brasil, você aproxima destas crianças no sentido de, opa, é alguém como eu e que nasceu no meu país, Tá. então eu também posso ser isto, então eu também posso vivenciar isto. Então é um pouco nesse sentido. Por exemplo, acho que o primeiro livro voltado para bebês que eu trabalhei com meu filho foi o Tanto Tanto, né? Que é um livro que não foi escrito por ninguém aqui do Brasil, mas era o livro que eu tinha para trabalhar ali com ele. Depois teve mais 2 livros que saíram que eu consegui ali trabalhar com ele. Mas eu não vejo implicações. Eu só acho que faria mais sentido para as crianças ter algo próximo a elas. E aí, uma coisa que, te ouvindo, eu fiquei pensando, você apresentou o Benedito. E o Benedito é um livro que ele não tem o texto, né? Eu incluiria ele. E por quê? Vocês vão trabalhar com crianças na faixa etária dos 5 anos, né? E acho que vocês não trabalharia ele primeiro, trabalharia depois de trabalhar alguns outros. Mas eu acho que faria sentido vocês ou utilizarem para que vocês possibilitem que as crianças contem a história a partir das ilustrações que está ali, porque vocês também conseguem mapear um pouco, não gosto muito da palavra mapear, mas acho que vocês conseguem ali compreender um pouco qual é o olhar que as crianças têm daquele bebê negro, né? Eu tive a oportunidade de fazer, a partir das imagens, eu coloquei em quadrinhos ali com as crianças, e me surpreendeu algumas coisas que eu vi, positivamente e negativamente. Porque a partir do que eles produziram, eu olhei e falei, nossa, eu nunca pensei nisso, eu tenho que ir por esse caminho, né? E acho que é pensar estratégias de escuta a essas crianças, né? Porque essa escuta, não dá para a gente pensar... Eu sei que a contação de história, a leitura, ela não pode ter um olhar didatizado, né? A literatura infantil não tem esse propósito, né? Mas acho que a gente precisa pensar estratégias, não naquele momento da leitura, mas que possibilite ali vocês escutarem as crianças para que vocês olhem para os caminhos que vocês estão percorrendo, porque às vezes a gente vai usar estratégias que nós estamos olhando, e sei que a Cris vai entender isso, porque ela é do campo das infâncias também, e todas as pessoas que estão aqui que têm uma proximidade com a infância, mas a gente parte do nosso olhar de adulto que somos, adulto que pesquisamos infância, mas não deixamos de ser adultos, continuamos sendo crianças, continuamos sendo adultos e não crianças, né? Então, acho que é importante ali esse movimento da escuta, assim. Como eu tenho uma criança pequena, eu sei que ali também tem, a gente faz muito, eu faço muito esse movimento, né? Quando eu estou fazendo ali algumas atividades, eu observo muito o meu filho em algumas proposições, assim, e às vezes a partir dele eu olho e falo, nossa, por que eu estou indo por aqui? Nossa, estou pensando como adulta mesmo, né? E aí eu olho e falo, não, estou pensando como eu sou adulta, né? E é isso. Acho que a gente não pode perder de vista isso. Desculpa me alongar. Eu também gosto de falar, né, Val? Obrigada. Gostamos.
Ai, Fer, obrigada. E assim, aqui, Rafa, Cecília, Tito, Manu vão estar indo, né? A gente ainda. Isso foi importante, esse momento importante, porque a gente está no processo de planejar, né? Então, a gente pode repensar caminhos, né, Cris? Até mesmo a construção dessa linha de quais livros, né? Quais serão os primeiros livros, se a gente vai conseguir fazer todos os que a gente tinha colocado como ideia, porque é um plano ainda, é um projeto piloto, e aqui é muito importante que Paula, Natália, né, Elisete e Marina, que estão na escola cotidianamente, né, depois que quando a gente chegar e quando a gente sair, elas vão continuar com as crianças, é muito importante que essa partilha, esse diálogo seja feito com elas, né, porque a gente vai esporadicamente, em alguns momentos, como você fez no Afroliteratura, né, Fer? Que a gente vai precisar de um outro momento depois para você dar dicas e mais, assim, mas eu acho que colocou muita coisa na nossa cabeça, na minha colocou muita coisa, e isso é muito bom, assim, eu acho muito bom, né, quando a gente fica com essa tempestade de ideias, como usam, né, com essa chuva de coisas, porque é um projeto inicial, porque é um projeto de ensino, mas é um projeto feito com muita seriedade, né, construído para que seja um projeto sério, porque a gente sabe do que a gente está falando, né, e o que a gente está fazendo. Então, a gente tem essa preocupação. Eu quero te agradecer. Paula, Natália, vocês querem fazer algum comentário aí enquanto da escola? Ai, a gente agradece a oportunidade, Valquíria, é um aprendizado para a gente também, aprendi muito, com certeza vou mudar minha visão, não tinha essa visão, né, e como é enriquecedor, né, e a gente trabalhar com as crianças elas são uma folha em branco, né, então o que a gente plantar de bom, com certeza elas vão transmitir, né, para as famílias, para a comunidade, né? E a gente só tem a agradecer a oportunidade. Obrigada, Paula. E a gente que agradece, né, vocês por essa parceria, né, terem aberto aí essa oportunidade para a gente também, junto com os nossos alunos e alunas. Confiar, né, no nosso... Isso, confiar no nosso trabalho. A gente já está com uma série de outros lugares pedindo, a gente nem começou ainda. Quando a gente vem para uma fala dessa, e as pessoas vão entender, porque tem que ser com calma, com planejamento, né? Então, a gente tem uma preocupação, não é só sair contando história, não é esse o objetivo do projeto, né? Então, acho que as meninas e meninos conseguiram ter bem essa visão. Acho que elas não querem, a Manu e a Rafa, querem falar alguma coisa? Rapidinho. Eu só posso falar uma coisa para a Paula, porque eu acho que não dá para deixar passar, né? Porque, assim, essa sua parte de fala que as crianças são como uma folha em branco, não são. Elas vêm com muitas coisas, desde bebês, sabe? Coisas positivas ou coisas negativas. Isso que a Nanda colocou aqui em alguns momentos da fala dela, que a gente faz também muitos preparos, né? Eu também me vi nisso, muitos preparos das minhas práticas para trabalhar até com os meus estudantes que são maiores do que os filhos que eu tenho em casa. Eu tenho uma menina de 8, um menino de 5, e eu tenho um outro de 22, assim, eu sempre procuro também olhar para as nossas vivências do cotidiano em casa, o que eles trazem da escola, o que a gente vivencia num passeio, num lugar que a gente está, ou até mesmo dentro de casa. Então, assim, criança nenhuma, nem os bebês, eles vêm em branco para a gente, né? É fácil, sim, a gente, através das nossas trocas, sempre aquelas práticas que o Paulo Freire sempre ensinou muito bem para a gente, das práticas dialógicas, das trocas, a gente consegue enriquecer, trocar. A gente também, enquanto pessoas adultas, aprendemos demais com essas crianças, né? Então, eu acho que dizer que as crianças vem como uma folha branca, não. A gente não pode dizer isso. É uma crítica, assim, muito construtiva em cima da sua fala, tá bom, Paula?
Sim, mas eu quero dizer no sentido que a primeira experiência da criança, né, fora da família é a escola. Então, pode ser que não tenha sido feita essa construção, né? Na verdade, a gente recebe crianças que não desmerecendo as famílias, né? Mas crianças que não têm diálogos com as famílias, né? Então, é na escola que ela vai ter esse contato, vai aprender e vai se espelhar na professora, né? Então, a gente plantando essa sementinha de respeito, né? Acredito que vai ser muito bem-vindo, né? Sim, vamos trabalhar juntos aí para construirmos essa educação antirracista, né? Que a gente constrói com o professor, com a professora, com os alunos, aqui com as nossas alunas, com as famílias também, porque isso vai repercutir nas famílias. E acho que a Fer trazendo a experiência dela enquanto uma teórica, porque isso aqui é ciência, é projeto de ensino, mas a gente faz pesquisa, faz extensão. Então, a gente tem todo um preparo, né, uma teórica que se debruçou sobre isso, acho que traz elementos para a gente agora pensar e repensar as nossas práticas atuais e o que a gente vai fazer com esse projeto, né, e com as nossas práticas cotidianas já em sala de aula. Então, acho que foi para lá de enriquecedor para todas e todas nós, independente da faixa etária que a gente trabalhe, né? A Rafaela levantou a mão. Oi, Rafa. Oi, eu queria saber um pouco da sua perspectiva, Fernanda, sobre, por exemplo, tem muitos conteúdos, tanto os livros quanto alguns filmes que estão sendo produzidos atualmente, que alguns, eles falam explicitamente sobre o racismo, as dificuldades que as protagonistas passam, mas tem outros que eles são, por exemplo, só histórias normais com protagonistas negras. Aí eu queria saber, tipo, se você acha que teria, não algum problema em si, mas, tipo, no que implica não falar sobre o racismo nesses filmes, se, tipo, é uma coisa boa que dá pra ver que, tipo, as protagonistas negras não passam somente por sofrimento, que elas podem ter uma vida normal, sem a vida delas girar em torno de preconceitos, ou se você acha que tem que ser falado, pelo menos um pouco. Deu pra entender a pergunta? Eu sim, acho que é importante essa pergunta que você traz, porque eu acho que está muito relacionado ao que eu falei das tendências, né? Então, quando a gente olha para a literatura, a gente entende que tem diferentes tendências, né? Eu não preciso especificamente falar só de racismo porque eu sou uma pessoa negra. Eu não preciso estar envolvida com pesquisas relacionadas à educação para as relações étnico-raciais, porque eu sou uma pessoa negra. É o meu campo de estudos, né? E é o meu campo de estudos por uma escolha, né? Por uma escolha que foi ali, a partir da minha trajetória enquanto criança, eu fui sendo meio que direcionada e conduzida pela minha família? Pode ser. Mas quando eu chego na universidade, eu optei por trabalhar com educação para as relações étnico-raciais porque me inquietava algumas situações, né? E acho que isso, para mim, é um ganho. Mas eu tenho amigas da mesma época de graduação que não queriam falar sobre isso, né? E por que eu estou te trazendo esse exemplo? Para te mostrar que eu posso ter filmes, livros, desenhos que vão falar sobre o racismo, e é importante que eles existam, mas eu posso ter livros que mostram o cotidiano. Então, por exemplo, quando eu falo, né, do livro Almoço, da Sônia Rosa, ou do livro Menino Nito, da Sônia Rosa, ou Tanto, que eu exemplifiquei, ele não fala nada relacionado à questão racial. São livros que trazem personagens negros numa condição diferenciada. Então, por exemplo, Tanto é um bebê que tem uma família, né? Só que quando a gente olha para o Tanto, tem uma questão que esse bebê ele não tem nome.
né? Não sei se em algum momento alguém observou isso lendo essa história, mas é um bebê que ele não tem nome na história, né? É um livro que traz uma representatividade bacana, mas me chama atenção, porque quando você olha para outros livros que tem ali os bebês têm os nomes deles, né? Então trago aí essa provocação só para a gente pensar, tá? Mas acho que é importante a gente ter, mas é importante a gente ter as pessoas no cotidiano. Porque quando eu olho, por exemplo, vou dar um exemplo, O Mundo de Karma, né? Que é um desenho que tem, acho que na Netflix, que é uma menina do hip hop, e que ela canta, ela fala do cabelo, ela fala da identidade, e enfim, meu filho gosta do Mundo de Karma, mas ele também gosta da Doutora Brinquedos, e que é um desenho midiático, tem aí um viés, enfim, mas ele também gosta do Doutora Brinquedos, como ele gosta do Motal, como é que chama aquele que tem o bem? Fugiu o nome agora do desenho, que traz aí todas as histórias, é Motal Magic o nome do desenho, que traz aí a história da Motal, traz as músicas, que para mim, eu brinco que eu acho que sou eu mais que gosto do desenho do que ele, porque me faz rememorar aí as lembranças da minha infância com meu pai, com a minha mãe, na casa da minha avó, ouvindo as músicas da Motal e tal. E aí eu fiz em vários momentos de mostrar, olha, essa música é do Jackson 5, você sabe o que é o Jackson 5? Aí mostrei. E foi muito engraçado, porque um dia eu estava mexendo num negócio no celular, no Instagram, e veio uma música, e aí ele começou a dançar, e ele falou, Michael, tipo, ele lembrou da música que eu falei para ele. Então, assim, eu acho que é importante que a gente tenha essa diversidade toda, né? A minha expectativa, assim como de muitas outras pessoas, é que chegue um momento que a gente não precise o tempo todo ficar falando de racismo, porque dói, machuca, não é tão tranquilo assim a gente ter que falar sobre isso o tempo todo, né? Então, a nossa expectativa é que a gente não precise ficar falando sobre isso. Enquanto for preciso, a gente vai estar aqui e a gente vai falar. Mas a expectativa é que a gente não precise, porque a gente vai ter aí filmes, livros que vão trazer a gente no cotidiano, né? Porque a gente está no cotidiano. Eu almoço, eu janto, eu brinco, eu corro, né? E acho que, até lembrando que a Elisandra falou, né, de trabalhar com a educação para as relações étnico-raciais, os 200 dias letivos, eu costumo dizer que nós somos negros durante todo o ano, né? Então, a gente trabalhar e olhar para essas questões da negritude, a gente vivencia durante todo o ano, não só em novembro, né? E eu costumo brincar que em novembro eu só aceito convites de pessoas que eu sei que fazem um trabalho e que ali em novembro estão fazendo a culminância, né? Quem chega em mim e fala, porque estou pensando em fazer uma atividade, eu sempre digo com muita tranquilidade, olha, vamos fazer o projeto e as ações no decorrer do ano, você pode me chamar, em novembro eu não vou. E eu explico para a pessoa o porquê. Só que, veja, é o tempo todo a gente tendo que ser responsável por educar as pessoas, entende? Né? Eu sei que você fez uma pergunta e eu ampliei, né? Mas acho que eu respondi o que você me perguntou. Ai, Fer, obrigada. Gente, a gente poderia ficar aqui muito e muito tempo, mas, Tito, vou deixar para outro momento, querido, porque a Fer tá com o bebê também. Quer deixar ele fazer a pergunta? E o Tito vai ser imenso. A gente encerra nele e o Tito vai tentar ser sucinto. Seja breve, Tito. Beijo. Vai lá. Eu prometo ser o mais... Tá dando para escutar? Tá dando. Eu prometo ser o mais breve possível. Eu queria saber a sua opinião. Eu, particularmente, nunca vi isso no livro infanto-juvenil. Eu só vi isso, por exemplo, no King e as Libélulas, que aborda a questão racial junto com outras pautas, como, por exemplo, sexualidade, ou, por exemplo, como o machismo estrutural afeta a questão racial diferente de um homem para uma mulher negra,
e entre outras pautas envolvendo pessoas negras. Deu para entender também? Obrigada pela pergunta, Tito. Agora você falando, eu teria que me debruçar mais, mas lembrando dos livros, e olha que eu tenho bastante livro, eu não lembro de livros infantis que tragam esse viés relacionando com as relações étnico-raciais. Eu me lembro de um livro, e agora eu não vou lembrar o título para te falar, que traz essa perspectiva relacionada à sexualidade, de um menino que queria ser menina, e aí traz a imagem do espelho e tal. Eu não vou lembrar agora o nome deste livro. Não tem uma relação com as relações étnico-raciais, tá? Mas tem um livro que eu tive acesso no período que eu estava finalizando o meu doutorado, né? No meu grupo de estudos, eu tinha um colega que pesquisava a sexualidade, e ele que me falou desse livro na época, né? Eu cheguei até conversar com algumas pessoas na escola sobre esse livro, a importância da gente adquirir para pensar, ler e pensar ações na escola. Eu posso buscar aqui para ver o nome dele e te passar. Mas trazendo esse viés de sexualidade e relações raciais, agora eu não consigo me lembrar de nenhum. O Marcelo está falando de um aqui, mas eu não conheço esse livro, Marcelo. Acho que a Cris também. Acho que você falou alguma coisa, né, Cris? Tem o Julian, que eu tô tentando lembrar. O Julian é uma sereia, que é da Jessica Love. É verdade. Tem o Julian, aí tem o 2, né? Tem o Julian, uma sereia, e Julian no casamento. Que são lindos, inclusive, mas essas são eu só conheço o Julian é uma sereia. E agora eu nem me atentei, né? E o Julian no casamento, ele vai ao casamento de uma... Então, além de ter a questão da sexualidade dele, né? Porque o Julian, ele quer se vestir como menina, né? Ele vai ao casamento de 2 mulheres no segundo. Vou colocar aqui, ver se eu acho. Mãos é muito lindo mesmo. Eu falo também, não só pela questão de sexualidade, mas, por exemplo, abordando outras questões, como, por exemplo, pessoas neurotípicas, e entre outras pautas políticas que podem ser envolvidas nessas questões. Neurotípica, eu fiz... Meu filho é autista, e eu fiz o movimento... Neurodivergentes, perdão, eu falei errado. Meu filho é autista, eu fiz o movimento de buscar. Eu encontrei alguns livros, tem uma editora, que é uma editora pequena e que vem fazendo várias publicações, e aí eles têm ali personagens negros nessas histórias, mas a impressão que eu tenho é que é meio para cumprir tabela, sabe? Eu vou fazer essa publicação, então o texto é muito ruim, a ilustração é muito ruim, né? Então eu cheguei a adquirir o livro, devo tê-lo aqui, mas não é nenhum livro que eu entendo que atende, é muito ruim. Ele traz aí a história de um menino que é negro e é autista, mas é uma história muito estereotipada, do autismo, inclusive, e uma ilustração muito feia dessa pessoa negra, sabe? Não gostei. Eu acho que você está trazendo um aspecto, Tito, que é uma lacuna que as editoras precisam começar a investir, né? Que é trazer esse diálogo, né? Sobre a questão racial e a questão do neurodivergentes. E acho que você traz um aspecto que é da sexualidade, porque a gente sabe
que é um tabu ainda para a educação fazer alguns diálogos, né? Então, pode ser que tenham pessoas que tenham a intenção dessa publicação, mas após análises nem sempre isso é aprovado a ponto de ser publicado, porque isso significa que as editoras precisariam ter um posicionamento. É muito mais fácil a gente ter livros publicados falando sobre o neurodivergente do que de uma pessoa que integra a comunidade LGBTQIA+, sabe? Uhum. Então, acho que você traz um aspecto que a gente precisa tensionar e provocar. Entendi. Muito obrigado, viu? Que bom que você fez a pergunta, não é? Tá vendo? Porque o Tito né? Bom, essa geração da classe dele, desses estudantes, são incríveis. Que bom, Tito, agradeço, viu? Vamos encerrar, gente? Vamos, né? Fer, o teto era 8h30, me perdoa. O teto, assim, foi, né? A gente superou o teto, mas foi muito importante ter você. Tá feito o convite. Eu sei que você já colocou que gostaria de continuar aí nos ajudando a pensar, a construir, né, planejar esse projeto, que vai ser um projeto piloto. Agradeço de novo, Paula, Natália, Marina, Elisete da escola, né, da EMEI, João Fecchio, por abrirem as portas, por estarem apostando que essa discussão deve ser feita o ano todo. Não era já fazia um tempo que a Paula, a gente, né, tinha me feito esse convite para que a gente fizesse um projeto, a gente entrasse na escola e fizesse um projeto mesmo, que não fosse algo pontual de novembro, que eu também tenho a mesma perspectiva que a sua. Novembro não me chame, porque só para os amigos, né, que a gente sabe que realmente está fazendo essa discussão, porque essa discussão tem que ser feita o ano inteiro, é assim que a gente entende. Então, quero agradecer a participação de todos vocês aqui. A Rafa e a Manu, acho que elas postaram aqui o perfil do nosso projeto, elas acabaram, a gente, né, acabou de construir, então tá lá com as primeiras postagens, então elas vão colocar mais informações ali. Acho que a gente pode estar conversando, né, por esse espaço. E se a gente for fazendo outras formações também, inclusive a Cris, né, a gente vai ter uma formação para a infância, especificamente, né, junto com a Cintia, então a gente pode abrir depois, né, Cris, já postei nas redes também para quem quiser participar. Então é isso, muito obrigada. Vamos, quem aqui ainda, se puder, abrir as câmeras para a gente finalizar. Eu fui fazendo vários registros, mas para a gente finalizar com o registro de todo mundo, não sei se Calegari, a Cecília, Michele e Célia vão poder abrir, porque eu fui tirando foto, todo mundo, às vezes vai aparecer assim, às vezes assim, né? Então agora eu tô pedindo para vocês posarem, né? Tô dando a chance de vocês posarem, hein? Olha lá. Foi aqui, ficou todo mundo bonito. Obrigada, gente. Boa noite, Fê. Um beijo grande e até as próximas, tá? Obrigada, viu, Val? Sempre muito bom estar com você. Assim a gente mata a saudade, né? Desse jeito, né? Beijo. Obrigada, Cris. Obrigada. A Célia abriu a câmera aqui. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, Cris. Obrigada, viu, Paula e Natália, Elisete, Marina. Vamos continuar. Ela também é professora da nossa escola, viu? Quem? A Célia também é professora na nossa escola. Também. Tá bom, Célia. Que bom. Que bom que vocês puderam vir. Acho que foi uma formação bacana, né, para todas. Um grande abraço, viu? Até a próxima.